A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 15 em diante, diz assim: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que fore frio ou quente, assim porque és morno, nem é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Olha só que passagem interessante. Jesus, ele estava dando uma revelação profunda para João, o apóstolo, que estava numa ilha, preso por amor à palavra de Deus, uma ilha chamada Patmos. E aí ele pede para escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, e uma das igrejas que ele pede para escrever é Laodiceia. E ele fala então para Laodiceia: eu conheço as tuas obras, que você não é frio, não é quente, tomara que fore frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, aquela igreja estava faltando intensidade. Não era uma igreja fria, não era uma igreja quente, era uma igreja morna. E quando nós muitas vezes fazemos coisas para o Senhor de qualquer maneira, meu irmão, está faltando intensidade. Isso causa náuseas em Jesus. Existia um rei no Antigo Testamento chamado Amazias, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2, que fala que Amazias tinha 25 anos quando ele começou a reinar, e 29 anos ele reinou sobre Jerusalém. Só que ele fazia coisas que eram agradáveis aos olhos do Senhor, porém não fazia de todo o coração. Quando Jesus ele olha para a igreja de Éfeso, ele chega a dizer para a igreja de Éfeso assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua perseverança, colocaste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, eu sei a sua perseverança, por amor do meu nome, tu foste até o fim, porém tenho contra ti que você deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. E é isso que muitas vezes Deus está falando conosco, que nós temos que fazer algo para Ele, mas com intensidade, baseado na graça que Ele nos deu. E assim estava acontecendo também na vida de Laodiceia. Como está a sua vida de oração? Você lê a Bíblia apenas por obrigação ou tem um desejo real de conhecer a Deus? O seu amor por Cristo está crescendo ou está esfriando? E muitas vezes nós somos autossuficientes. Versículo 17 ele fala assim: rico sou, estou abastado, não preciso de coisa alguma. E aí o Senhor fala para ele: não sabes que é um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja era uma igreja muito rica e ela se sentia autossuficiente. Rico sou, eu adquiri riqueza, eu de nada tenho falta. E o Senhor falava para ela: olha só a sua condição espiritual, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu não quero que você permaneça dessa forma. Quantas vezes nós nos sentimos autossuficientes na vida cristã, na fé, na vida, e achamos que nós somos independentes de Deus, mas o Senhor fala que sem mim você nada pode fazer. João capítulo 15, versículo 5. Provérbios 3:5 fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não estribes no seu próprio entendimento. O sucesso profissional não substitui a comunhão com Deus. Podemos estar ocupados na igreja e ainda assim distantes de Cristo. Precisamos reconhecer diariamente a nossa dependência do Senhor. Versículo 18 ele fala assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas e colírio para ungir os teus olhos para que vejas. Sabe o que o Senhor estava querendo ensinar para aquela igreja? E Ele está ensinando também para as nossas vidas. A primeira coisa, ele fala assim: a verdadeira riqueza é a minha presença. É a presença do meu Espírito sobre a sua vida. Aquela igreja era uma igreja muito rica, é uma igreja que é uma cidade que tinha bancos, é uma cidade próspera, e tinha muitos membros daquela igreja que tinha muito dinheiro. Porém o Senhor falava para ele: eu aconselho-te, se você realmente quer me amar de todo o seu coração, que de mim compre ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Ou seja, entenda o que para o céu é a verdadeira riqueza, que é a minha presença. Eles estavam se sentindo autossuficientes porque eles tinham muito dinheiro, mas o Senhor falava para ele: isso que vocês têm aí na terra, para mim não tem valor algum. Eu quero que vocês sejam cheios da minha presença. A segunda coisa que o Senhor fala: vestiduras brancas para que te vista. Ou seja, eles eram responsáveis pela indústria têxtil daquela época. Eles conseguiam fazer roupas pretas, que era algo muito difícil de ser feito, e aquela cidade de Laodiceia conseguia. E o Senhor fala: essas vestes que vocês fabricam aí, para mim não tem nenhum
tipo de importância. Eu quero que você compre vestiduras brancas para você se vestir da minha presença, da minha justiça, da minha santidade, se revestir de mim, de Cristo, lançando fora toda a sua velha vida para que a minha presença se estabeleça em você. Colírio para ungir os teus olhos para que veja. Eles eram responsáveis pelo centro de desenvolvimento de oftalmologia daquela época, ou seja, eles desenvolviam colírios que traziam saúdes para os olhos físicos, mas o Senhor falava para eles: o colírio de vocês para mim não serve de nada. Eu aconselho-te que você compre colírio de mim, para que você veja minha glória, veja que eu estou assentado sobre o trono, veja que eu governo sobre todas as coisas, veja que você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais, para que você não veja os seus problemas a partir da tua visão, mas você enxergue com os meus olhos. E o Senhor falava: eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te, volta a praticar aquilo que eu tenho para a vida de vocês, porque eu estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E por fim ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa te abençoar e que você possa compartilhar essa mensagem com todos aqueles que estão precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe.